rapaziada, diretamente na Serrinha com a vitória convincente, olha, na garra mesmo com a menos, né? 1 a 0 aí contra o Vila Nova para sair na frente nesse clássico. Na sexta rodada do Campeonato Goiano, assim, algumas boas opções do técnico Guto Ferreira para tentar mudar esse jogo que começou de uma maneira muito difícil para o Goiás. Uma vitória muito convincente aqui na Serrinha por 1 a 0, apesar do placar mínimo. Acho que vale destacar não só a entrega do grupo, que teve um jogador a menos expulso, né, o Ian Souto, de maneira até besta na primeira etapa. Quero conversar com vocês o que foi essa partida aqui no estádio da Serrinha. É muito bonito, né, até mostrar aqui para vocês, gravando aqui diretamente na Serrinha. O áudio fica um pouco mais baixo, mas vale aqui pela imagem, né, essa belíssima festa da torcida esmeraldina, esse triunfo por 1 a 0, que começou numa escalação basicamente parecido. Esse esquema dos 3 zagueiros acabou dando muito certo, né, a partir do jogo contra o Iporá lá no Ferreirão e permanecendo mais uma vez. O Sander e o Bruno Melo é uma combinação muito boa, deu muito certo, né, ali na ala esquerda pelo lado do Goiás. Aquele lado esquerdo ficou muito forte, principalmente hoje. O Diego Gonçalves caiu também pelo lado canhoto do campo, ajudou bastante, né, em algumas jogadas no campo ofensivo e também na contribuição defensiva. Bora lá começar inicialmente sobre a escalação, que começou ali com o Ian Souto fazendo aquela função como um terceiro zagueiro, ou até mesmo como um lateral direito, às vezes avançou mais como um ala. No meio de campo, 2 volantes, o Zé Ricardo mais habilidoso e o Felipe um pouco mais centralizado, né, um pouco mais ali atrás, mas foi muito responsável pela saída de jogo, a qualidade que ele tem, né, nos toques de bola, na calma, na finalização de longa distância, né, que provou o seu valor com um golaço de falta aqui na Serrinha. Um cenário muito legal, muito bacana para um domingo, né, às 10h30 da manhã, e nada melhor do que isso, né, melhor dizendo, do que sair com uns 3 pontos aqui na Serrinha. Outras questões, o Palácios um pouco mais centralizado, fazendo a função como um camisa 10, mas caía muito pelo lado direito. No primeiro tempo ficou ali basicamente na mesma função do Vinícius, né? Acho que precisam se entrosar um pouquinho melhor, pode confundir bem a marcação. No jogo de hoje funcionou relativamente bem em algum momento. No lado esquerdo, né, ficou ali o Diego Gonçalves e o Nicolas também, que vinha fazendo as últimas partidas contra o Crack, participou também diante do Iporá, acabou saindo no intervalo, né, fez muita falta na segunda etapa. O Vila começou um pouco melhor no jogo, mais ligado e mais interessado, mais com certeza do que deveria fazer nos primeiros minutos, né, tocando mais a bola, ficando mais com a posse, principalmente ali no lado direito do campo, né, onde o Vila tentava atacar pelo lado direito do Goiás, o lado esquerdo de ataque do Vila Nova, principalmente com o Lourenço, camisa 10, muito bom jogador, muito habilidoso, deu trabalho demais na defesa do Goiás, especialmente na primeira etapa. O Goiás tentava sair pelo lado esquerdo também, juntamente nesse trio, né, Bruno Melo, Sander e também o Vinícius, né, o Diego Gonçalves, melhor dizendo, que caía por aquele lado. Algumas boas movimentações, mas o jogo demorou a ficar bom pelo lado do Goiás. As primeiras chances, ele basicamente, dos 15 aos 25, o Goiás teve um pouco mais de posse de bola, controlou mais a partida, rodando a bola no Vinícius, Diego Gonçalves, o Felipe, fazendo uma baita partida como de cabeça erguida, virando bem o jogo, a contribuição também da defesa, que não falhou nesse jogo de hoje, e teve as suas primeiras possibilidades, mais ou menos ali com uns 25, 30 minutos do primeiro tempo, aquela cabeçada do Nicolas, que acabou passando para fora, e também uma finalização que ele acabou passando muito perto ali do gol do goleiro Vanderlei. As primeiras boas chegadas pelo lado do Goiás, né, principalmente com o Palácios, pelo lado direito do campo, aquela dobradinha com o Vinícius, e o Diego Gonçalves, né, que teve uma jogada que ele driblou uns 2, 3 jogadores ali na linha de fundo, chegou até atrás, rolou para trás, se eu não me engano foi o Palácio que chutou, o zagueiro do Vila cortou ali quase que em cima da linha, né? Então mais ou menos ele com uns 25, 30 minutos, as primeiras boas possibilidades pelo lado esmeraldino. Depois ficou aquele jogo um pouco mais morno, o Goiás conseguiu ainda, mesmo na partida sem grandes chances, controlar a posse de bola. Isso é muito importante, não que os adversários do Goiás que ele vai ter pela frente, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás vai ter que jogar de uma forma mais defensiva. Entretanto, quando você tem a possibilidade de atacar, testar ali os seus meio-campistas, apesar de ainda não ter aquela referência de um camisa 10, o Dieguinho ainda faz muita falta. Eu gostei de ver da movimentação, não só do Zé Ricardo, né, do Zé Ricardo e também do Felipe, que fez uma boa partida, especialmente no primeiro tempo, no finalzinho ali também, quando conseguiu marcar o gol de falta. O Goiás ainda assim continua na frente, o Vila tentava uma outra jogada espetada pelo lado esquerdo ali com o Lourenço, mas no restante, meio de campo pouco participativo, né, o Souza, que tem boa qualidade, o Marlone também, sempre muito discreto no finalzinho do primeiro tempo, e o gol foi madurando, até ter a expulsão do Ian Souto, né, que certamente dificultou muito pelos lados do Goiás. O Goiás estava melhor na partida, parecia que ia marcar o gol qualquer hora. Infelizmente, a expulsão do Ian Souto, que assim, não vinha fazendo uma partida horrorosa não, ele errava principalmente quando tentava fazer algumas funções como lateral direito, mas enfim, tentava, jogava, dava carrinho, brigava, disputava a bola. Entretanto, numa jogada ali que na minha visão se ele nem tivesse amarelo, ele já seria expulso direto, porque pegou só no pé do jogador do Vila Nova, acabou sendo expulso, se eu não me engano, por volta dos 39 minutos. Aqui eu acabo assistindo o jogo, né, diferente quando eu estou em casa para fazer esse tipo de análise com os minutos certinhos. E
parecia que o trem ia enrolar, né? Alguns cruzamentos perigosos do Vila Nova, buscando principalmente o Neto Pessoa. E o Goiás logo conseguiu o seu gol ali com o Felipe, numa cobrança de falta, que olha, magistral, né? Uma pancada nesse gol aqui, sem chances para o goleiro Vanderlei, batendo forte na bola. É um golaço, realmente espetacular, um cenário perfeito, né? Para o Felipe também, que foi um grande ídolo no Fortaleza. Eu acho que se ele continuar com essa mesma pegada, dedicação, tem tudo para ser um grande nome do Goiás nessa história recente. É um cara que é muito sério, é muito dedicado, acho que pode contribuir muito. E nada melhor, né, do que estrear, no caso, fazer o seu primeiro gol num clássico aqui contra o Vila Nova. Acabou o primeiro tempo, um jogo muito quente também, né? Essa questão do calor faz sim muita diferença. Já vou descendo aqui também, até para mostrar esse cantinho aqui também, né? O segundo tempo, apenas essa mudança. O Nicolas, né, que acabou fazendo, saindo no intervalo. O Zé Ricardo fez uma função como um lateral direito, né? Foi até bem na partida, não só como volante, mas também com essa função de um lateral um pouco mais recuado. E entrou o William Oliveira na sua vaga, né? O William Oliveira fazendo o meio de campo, mas uma boa participação, deu combate, conseguiu desarmar. O meio de campo do Goiás, que no primeiro tempo eu via como um pouco espaçado, ainda não estava entendendo muito bem. No segundo tempo, olha, excelente. Eu gostei demais da marcação do Bruno Melo, que fez uma função ali de uma espécie de um terceiro zagueiro, mas quando o Ian Souto foi expulso, ele ficou um pouco mais responsável, né? Propriamente pelos cortes ali na zaga. E foi muito bem, novamente, tanto ele quanto o Sander também, que é um cara que dedica demais dentro de campo, a torcida gosta muito disso. E no meio de campo, ao menos na minha visão, Zé Ricardo e fazendo essa função como um ala direito, o William Oliveira e o Felipe centralizados, eles encaixaram muito bem a marcação juntamente com os zagueiros. Felipe, Bruno Melo e o Sander, parecia que eles já jogavam juntos ali há vários anos, né? Então acho que tem esse ponto positivo também pra gente destacar nessa vitória aqui de hoje. Então basicamente isso. O Goiás no segundo tempo não teve assim grandes possibilidades, logo acho que com um minuto mais ou menos, um chute ali do Palácio que acabou passando por cima, passou por fora, né? Um minuto de jogo, o Palácio chutou e uma boa defesa do goleiro Vanderlei. Agora eu lembrei que o Palácio sempre muito ativo também, buscando o jogo, movimentando. A finalização dele não é muito boa, porque eu vou ali naquele chute em cima do goleiro Vanderlei, que espalmou bem pela linha de lado. Depois teve uma outra finalização mais ou menos com uns 14, 15 minutos, onde ele pegou o cruzado e passou à direita do goleiro Vanderlei. E o Goiás basicamente foi criando assim, com as suas possibilidades. O Vila ficava um pouco mais com a posse de bola, mas não tinha muita qualidade para fazer o que fazer, né? Quando tinha essa superioridade, inclusive no número de jogadores. O Goiás muito mais perigoso, principalmente com os seus jogadores pelas beiradas. Com a saída do Nicolas e dando chutão lá pra frente, o Diego Gonçalves, que nem é tão alto assim, não é baixinho, mas também não é aquele camisa 9 centroavante para ficar escorando bola. Ele que foi esse grande responsável por tentar prender o Goiás um pouco mais na parte ofensiva. Ficou ali mais pelo lado esquerdo do campo, o Vinícius caindo mais pela ponta direita, também fazendo alguma boa movimentação, mas sem conseguir acertar grande coisa. E teve algumas outras possibilidades, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui de cabeça. Mais ou menos com uns 20 minutos a finalização do Diego Gonçalves, numa falta, que ele cobrou ali mesmo naquele gol, passou pertinho, chutou ali colocado, quase um segundo gol de falta no jogo. O Marlon também teve uma boa possibilidade, uma defesaça, o goleiro Tadeu aqui por volta dos 25, 26 minutos, e basicamente isso. O Neto Pessoa uma outra boa chance, mais ou menos aos 35 minutos, onde ele foi para o lado direito, a zaga do Goiás esqueceu que ele é canhoto e deixou ele finalizar quase mesmo que marcou o gol. Acho que basicamente isso. O Vila teve o Jordan ali expulso ainda nos minutos finais, mas nada assim que ficou um jogo muito difícil para o Goiás segurar, nada disso. Não foi uma pressão absurda, mesmo tendo um jogador a menos. Acho que se tivesse o Nicolas ali, por exemplo, no segundo tempo, e o Ian Souto não fosse expulso, poderia ter uma possibilidade de pelo menos tentar ampliar o marcador. Mas tá bom, valeu pela partida, a entrega, uma vitória no clássico sempre é bom, apesar de não valer nada dentro dessa fase, né, do Campeonato Goiano. É bom, chega na terceira colocação, segunda colocação, se eu não estiver enganado. Tem uma sequência boa agora nos jogos aqui na região metropolitana mesmo, sem grandes viagens, jogando aqui mesmo na Serrinha, e valeu pelas entregas do Bruno Melo, do Sander na lateral esquerda. Gostei demais desses dois jogadores, o Felipe também no meio de campo, marcando um golaço de falta, lá na frente a entrega do Diego Gonçalves, correu, deu drible, quase ele marcou um golaço também numa cobrança de falta. O Palácio sempre também com bastante vontade, então eu fico sim com uma boa impressão desse jogo aqui na Serrinha. Enfim, pode deixar sua avaliação, esse pós-jogo que é muito mais rápido, né, do que aquele gravando em casa mesmo, senão agora a galera me expulsa aqui de novo. Deixa aqui embaixo a sua opinião, quem jogou bem, quem foi mal. Enfim, entrou ali no segundo tempo também o Wendel, o garoto que conseguiu até mesmo a expulsão do Jordan, o zagueiro. O Felipe Costa não conseguiu contribuir muito assim, o Hugo até fez algumas boas movimentações pela ala esquerda, no geral, mas isso mesmo, destacaria principalmente dos que entraram, o William Oliveira, né, que fez uma baita partida ali no meio de campo. Valeu demais pela vitória, né, e novamente seguindo aí o lema de 1, 2, 3, o Vila é freguês. Valeu!